meu nome é Bernardo Bittelman, sou brasileiro. Assim, eu fui para a medicina por uma escolha pessoal mesmo. Acho que não foi, pelo menos que eu me lembre, nenhuma influência de alguma pessoa, porque assim, meu pai não era médico, meu pai veio da Europa, né, da antiga União Soviética, e naquela época eles saíram numa época que eram grandes problemas de guerras, né? E aí a família do meu pai, eles foram para a Bélgica primeiro, ficaram acho que 2 ou 3 anos na Bélgica. E lá ele chegou a fazer 2 anos de engenharia. Depois eles tiveram que sair, vieram para cá e, na verdade, na cabeça do meu pai, ele queria, acho que, um filho que fosse engenheiro, né? Porque ele não conseguiu terminar. Mas acho que eu nunca tive interesse. Eu era até um bom aluno de matemática, física, no científico, que chamava naquela época, né? Mas me chamava muito a atenção a parte da biologia, quando eu estava no curso médio, no curso científico. E aí eu acabei escolhendo a medicina. Não contrariando meu pai, porque meu pai já tinha até falecido quando eu fui fazer vestibular. Meu pai faleceu num acidente. E eu escolhi a medicina por mim mesmo. Eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que era médico. Nesta época ele já era médico. Sim, ele já era médico, mas ele era uma pessoa muito tranquila, nunca pensou em influenciar alguém, e não foi exatamente por causa dele, embora ele fosse uma pessoa maravilhosa, eu tinha muita admiração por ele como pessoa e como médico, mas ele nunca me falou nada, vai fazer medicina. Então eu penso que eu fiz medicina por uma escolha minha, acho que uma coisa minha mesmo, e bastante interna mesmo, né? Bom, naquela época tinha o vestibular, né, o famoso vestibular. Eu fiz vestibular para cá, na USP, e fiz na Unicamp, que também estava abrindo na época na Santa Casa, foi a mesma época, e fiz na Santa Casa. Na Unicamp eu cheguei a passar, mas aqui não. Aqui eu passei na primeira prova, mas depois tinha uma prova prática. Naquele ano eu tinha inventado uma prova prática. Eu naquele ano não tinha feito o cursinho, e essas atividades práticas eram dadas nos cursinhos, foi dado no cursinho naquela época, que foi quando surgiu a história das aulas da prova prática, né? A prova prática tinha que identificar anatomia de animais, enfim, um monte de coisa assim. Eu não tinha feito essa parte e acabei na parte prática não passando aqui. E aí passei na Santa Casa, né? E entre a Unicamp e a Santa Casa, eu acabei optando pela Santa Casa porque a minha família vivia toda aqui, além do que eu morava pertinho da Santa Casa, né? Eu morava naquela época na Veiga Filho com a Angélica, então era só descer a Jaguaribe e chegar na Santa Casa. Então, em termos de facilidade, até de economia, porque em Campinas eu ia ter que alugar, tal, ia ter todas aquelas despesas, eu acabei optando por ficar em São Paulo mesmo. Bom, falar da Santa Casa é uma maravilha, né? Só aquele prédio já vale muita coisa, né? Aquela arquitetura gótica, né? Já fascina a gente quando a gente entra e quando a gente começa a percorrer aqueles corredores e tudo, é sempre uma coisa que fica marcado na vida da gente, né? E o curso da faculdade foi muito bom, né? A faculdade estava começando, a nossa turma era a segunda turma, mas já tinha a primeira turma e a gente já tinha mais ou menos uma ideia de como é que ia transcorrer, né? E nós tivemos maravilhosos professores, né? Naquela época tinha aqueles professores que a gente admirava por toda a história deles, né? Tanto no primeiro ano, na parte de anatomia, de histologia, como nos anos seguintes. Assim, me lembrar de todos vai ser assim, ser injusto com outros, né? Mas posso até falar alguns nomes, né? No primeiro ano, o professor de anatomia, Orlando Aidar, e toda aquela turma que trabalhava com ele. Depois, no segundo ano, teve o pessoal da patologia, que a gente até hoje estava conversando sobre
a professora Helena, que era da patologia, mas o grande chefe da patologia que ninguém esquece é o professor Maffei, né? Walter Edgar Maffei. Enfim, muitos professores maravilhosos que nos deram aulas muito boas, e acho que nós tivemos uma formação muito boa, né? Para aquela época, os recursos que a gente tinha não eram os recursos que existem hoje de tecnologia, principalmente, né? Nós não tínhamos toda essa tecnologia que tem hoje, ultrassom, tomografia, ressonância. Naquela época, hoje, um médico tinha que saber a anamnese, que era a história e o exame físico, né, do paciente, para chegar próximo do diagnóstico, né? Porque os recursos de tecnologia que a gente tinha eram alguns exames de sangue, um raio-x que não era como é hoje, né? Nos raios-x simples, alguns raios-x contrastados. Então os professores, principalmente os professores da propedêutica, da semiologia, eles faziam questão, né, de passar esse conhecimento para a gente da anamnese, né, de saber tirar uma história de um paciente e saber um exame físico para poder chegar pelo menos às hipóteses diagnósticas. Hoje em dia isso está um pouco, a gente percebe, durante bastante tempo eu dei aula aqui na USP, né, onde eu estou agora, e a gente percebe que hoje os alunos estão muito pouco preocupados em saber muito de história e exame físico. Eles querem logo pedir exames, ressonância, tomografia, eles fazem o diagnóstico com isso e não ficam pensando muito, infelizmente, isso, porque eu acho que ainda seria importante. É claro que tem alguns que ainda se preocupam com isso, mas a gente vê que muitos dos formados mais recentemente se utilizam muito da tecnologia para fazer o diagnóstico e pouco da anamnese, né? Mas é claro, as coisas vão evoluindo, vão progredindo, né? Então, o que eu posso dizer da faculdade, fiz alguns bons amigos dentro do curso. Alguns a gente tinha mais contato e outros menos, mas dentro dos que a gente tinha mais contato, fiz bons amigos. Principalmente tinha aquelas mesas que eram 4 juntos, né, para anatomia, para fisiologia, e a gente acabava sempre ficando muito junto, saía junto, almoçava junto, enfim. Então tenho boas recordações, né? Depois que eu me formei, eu perdi um pouco o contato com eles, porque eu fiquei depois um ano no AC Camargo, porque eu pensava em fazer oncologia ginecológica, né? É uma coisa que eu tinha na cabeça naquela época. Aí eu fiquei um ano no setor de ginecologia lá no AC Camargo. Ali fiquei com bons médicos, bons professores também. Mas depois, quando chegou, e eu tinha muita vontade de fazer, aquilo não era uma coisa reconhecida pelo Ministério da Educação e Saúde, né? Era um tipo de um estágio. Eu não sabia que aquilo não ia ser muito reconhecido. Eu tinha muita vontade de fazer uma residência, que eu não tive oportunidade de fazer na Santa Casa. Naquela época a Santa Casa ainda estava começando o setor de residência. Nem me lembro se tinha já residentes na época da segunda turma. Acho que começou naquela época. Não me lembro se da primeira turma já tinha alguém que foi fazer residência. Da minha turma começou, alguns entraram na residência. Era muito ainda... enfim, não surgiu oportunidade. Mas aí no final do ano de 1970, um ano depois da formatura, me surgiu uma oportunidade que foi sair do Brasil. Essa sair do Brasil foi ir para Israel. E não só ir para lá para conhecer, mas surgiu a oportunidade de eu fazer uma residência lá. E aí eu, na coragem, eu tinha casado já nesta época, no ano anterior, e nós fomos para Israel no finalzinho de 1970, foi em dezembro de 1970. E já com algumas coisas estruturadas para eu fazer a residência lá, mas não muito bem definido em que lugar que eu ia ficar, né? Mas fui na coragem.
E tive que, quando chegamos lá, tivemos que fazer um curso de hebraico, né? Eu tinha algumas noções de hebraico, porque eu sou descendente de família judaica, e na escola primária eu aprendia o alfabeto, eu aprendia a ler e escrever, só que eu não sabia o que significava. Eu lia e escrevia, mas não sabia o que significava. E lá eu tive que fazer um curso para poder frequentar o trabalho e me virar lá, né? Tive que fazer um curso de hebraico, nós tivemos que fazer um curso de hebraico, foi um curso curto, mais para a gente ter uma base da língua, né? E aí logo depois eu comecei a trabalhar. Como é que foi isso de começar a trabalhar? Eu consegui através de um contato, aí eu fiquei procurando onde que eu iria, né? Procurando saber onde é que eu iria. E aí eu tive um contato com um médico argentino que já vivia lá há muitos anos, e por intermédio de cartas que iam para lá e para cá, agora são muitos detalhes, eu não vou entrar, eu fiquei sabendo que ele era, que a mãe, o pai, eu acho que a mãe dele era o parente da minha avó materna. E aí eu fui procurá-lo, me deram o nome dele, eu fui procurar, ele já era assistente num hospital o hospital chamava Soroca, pertence à Universidade Ben Gurion, em Beersheba. E aí eu fui procurá-lo e falei para ele que eu tinha começado a fazer parte de oncologia ginecológica. Ele falou: não, você não vai fazer nada disso aqui, você vai fazer residência em medicina interna, que é a clínica médica, né? Eles chamam medicina interna. E aí logo me apresentou para o diretor do hospital, o professor Stern, que logo acabou me apresentando o professor da outra clínica, porque na clínica dele não tinha vaga para contratação, e aí ele me apresentou o professor Lehmann, que era da outra clínica, para eu ser residente nessa outra clínica, chamada Clínica B. Tinha a Clínica A e a Clínica B de Medicina Interna. E eu comecei a minha residência lá, né? A residência lá são 5 anos em clínica médica. Tem 3 anos básicos, vamos dizer assim, depois tem mais um ano que você tem que fazer laboratório, patologia, radiologia, enfim, uma coisa bem completa. Eu fiquei só 3 anos lá, por motivos que depois eu posso até explicar. Quando eu estava no 2º ano de residência, o chefe do meu departamento de clínica, esse Dr. Lema, ele era a única pessoa que fazia laparoscopia diagnóstica, que era um procedimento que naquela época poucas pessoas conheciam no mundo. Na verdade, poucos médicos tinham essa atividade, porque era um procedimento que servia somente para fazer diagnóstico, ver o que o paciente tinha, biopsiar, através de biópsias que se fazia do fígado, do peritônio, mas não tinha toda a estrutura que tem hoje a laparoscopia, porque hoje a laparoscopia é um procedimento cirúrgico, mas a laparoscopia foi enriquecida com um material, com pinças especializadas, né, tesouras especializadas, para chegar nessa parte da cirurgia, porque no começo era um procedimento essencialmente diagnóstico. E eu aprendi a fazer esse procedimento com esse professor Lema lá no hospital. Ele me convidou para acompanhá-lo, e no ano de 70, eu comecei a residência em 71, em 72 e 73 que eu fiquei lá, eu cheguei a fazer um número, até para quem estava começando, um número razoável. Eu cheguei a fazer quase 50 laparoscopias com ele, sempre ele me orientando, né? Bom, aí surgiram coisas aí pessoais, familiares, eu tive que dar uma passadinha aqui no Brasil para resolver algumas coisas. Eu pedi uma licença lá no departamento, eu estava terminando o 3º ano de residência, né? E aí esse Dr. Lema, professor Lema, ele falou: bom, é um pouco complicado isso aí. Expliquei para ele por que eu tinha que vir, né? Ele falou: um pouco complicado, mas de toda forma, como você tem sido uma pessoa que a gente tem admirado bastante, eu vou te dar uma licença de 1 ano.
Então durante um ano eu vou manter reservada a sua vaga aqui. Se passar de um ano eu vou ser obrigado a ceder a vaga para outro médico. Falei, tá bom, quem sabe, né, dá certo. Eu vim para o Brasil no final de 73, já tendo uma filha que nasceu lá, minha primeira filha nasceu lá. E aí eu vim para cá e aí foram acontecendo coisas, eu não consegui voltar no período de um ano. E logo que eu cheguei, eu tive a preocupação de ver quem é que fazia laparoscopia diagnóstica aqui no Brasil, porque não se ouvia falar disso, né? Aí eu tive uma indicação de um médico que era primo do meu falecido cunhado, que era o Dr. Moisés Mins, que era professor na Paulista, hoje Unifesp, né? Que ele me deu uma carta de apresentação para o médico que fazia laparoscopia aqui, no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina, né? E eu vim procurá-lo, que é era o Dr. Mitja Polak, era um médico iugoslavo que veio para o Brasil mais ou menos na década de 50, 1953, por aí. E ele foi praticamente quem introduziu a laparoscopia diagnóstica aqui no Brasil, porque ninguém conhecia. Na verdade, acho que ninguém tinha o aparelho. Ele trouxe o aparelho com ele, de lá da Europa. Ele tinha morado na Alemanha, esse aparelho era um aparelho alemão, de uma indústria alemã, da Stork. E ele trouxe o aparelho e ele que começou. No começo, na verdade, nem queriam deixar ele fazer, porque ninguém sabia o que era, né? Então, tudo mais, o que é isso? Vai introduzir um aparelho no abdômen do paciente, né? Ficou todo aquele questionamento. No fim, ele conseguiu, falando com um com o outro, ele conseguiu começar a fazer a laparoscopia diagnóstica aqui. Nessa década de 50, acho que em 53 ele já fazia. E quando eu cheguei aqui em 73, eu entrei em contato com ele e comecei a fazer as laparoscopias com ele. Continuei o que eu tinha começado a fazer lá em Israel. E durante muitos anos fiquei com ele, até praticamente ele se aposentar, depois ele faleceu, já com bastante idade, e mais de 30 anos acho que eu trabalhei com ele aqui o que aconteceu? A laparoscopia diagnóstica era um setor da gastroenterologia, pertencia ao departamento de gastroenterologia aqui. Então, eu para ficar fazendo laparoscopia, eu tinha que fazer a gastroenterologia. Eu tinha feito lá medicina interna, a clínica médica, então eu precisaria fazer a especialidade de gastroenterologia. Aí fui apresentado para o professor da gastroenterologia, aqui naquela época o professor Betarello, e eu tive que fazer toda a minha vida da gastroenterologia aqui. Tive que fazer a especialização, depois tive que fazer a pós-graduação, enfim. Enquanto isso, ia fazendo as laparoscopias nos horários que era possível com o Dr. Polak, né? Aí fizemos aqui acho que mais de 3.000 laparoscopias diagnósticas. Até quando ele se aposentou, ainda logo que ele se aposentou, eu fiquei como responsável pelo setor de laparoscopia, porque só tinha mais um médico que fazia laparoscopia aqui, na época que eu cheguei, fora o Dr. Polak, ele era assistente do Dr. Polak, que era o Dr. Air, que alguns anos depois ele se aposentou, ele queria fazer outras coisas na vida, e aí fiquei só eu com o Dr. Polak. E aí o Dr. Polak se aposentou e eu fiquei responsável pela laparoscopia aqui durante ainda mais uns 3 ou 4 anos depois da aposentadoria dele. Aí vão acontecendo mudanças, né, políticas e administrativas que vão ocorrendo em todos os lugares que você está, em todos os hospitais, e aqui houve também algumas mudanças, e eu acabei, aquele primeiro chefe que foi quem me admitiu na gastroenterologia tinha falecido, aí teve o concurso, entrou um outro, e aí houve essas mudanças e eu acabei parando de fazer as laparoscopias aqui. Fazia ainda em alguns hospitais fora, no Oswaldo Cruz eu fazia de vez em quando, no Evaldo Foz tinha alguns pacientes também, mas aqui eu parei naquela época, e mesmo porque logo depois, aliás, mais ou menos nessa época, por volta de 1987, começou a surgir a laparoscopia cirúrgica. Começou esses aparelhos
com todas essas pinças, essas tesouras específicas para fazer cirurgia. E aí os cirurgiões daqui começaram a fazer, treinar, alguns foram para os Estados Unidos treinar, alguns treinaram aqui mesmo, e aí com o surgimento da laparoscopia cirúrgica, depois com a evolução também da tecnologia de imagem, com a tomografia, ressonância, toda essa coisa, a laparoscopia diagnóstica perdeu um pouco espaço, vamos dizer assim, para o clínico, né? Na verdade, o clínico já não tinha mais um espaço, aí os cirurgiões tomaram conta dessa atividade, vamos dizer assim, né? Hoje eles fazem cirurgias de tudo quanto é tipo, né? De cirurgias abdominais, de tudo quanto é. Tem a parte do tórax também, que os cirurgiões de tórax fazem hoje, a toracoscopia, né? Então essa parte da endoscopia, da laparoscopia, evoluiu muito, né? Então aquela coisa da laparoscopia diagnóstica perdeu um pouco o espaço para os clínicos, os clínicos perderam espaço para isso, né? E aí eu parei de fazer laparoscopia e continuei com a minha atividade aqui como gastroenterologista, e depois comecei a lidar, como eu fazia essas biópsias de fígado através da laparoscopia, eu comecei a também atender pacientes com problemas de fígado, né? Problemas hepáticos. Aí comecei a fazer a hepatologia também. Então hoje eu faço mais a clínica da gastroenterologia e a hepatologia, que são essas doenças do fígado, né? E praticamente é o que eu me dedico hoje aqui. Atendo pacientes do ambulatório, vejo pacientes internados, mas aquela parte da laparoscopia, eu já há alguns anos que eu não inclusive parei de fazer fora também, porque você vai perdendo também um pouco o entusiasmo, vamos dizer, não a prática, mas o entusiasmo. Eu acho assim, o indivíduo para fazer medicina, ele tem que gostar, ele tem que querer. É uma profissão que exige bastante sacrifício, né? Da pessoa, da vida da pessoa, né? Porque você tem que se dedicar ao estudo, você tem que se dedicar ao trabalho. Isso é uma profissão que você não pode parar de estudar, né? Você tem que ficar estudando a vida inteira. Eu tenho hoje uma filha formada, que se formou médico ano passado, né? E ela começou, né, essa procura, que vai fazer? Ela quer fazer a parte de oncologia ginecológica. É interessante que ela tem isso também na cabeça. Mas aí surgiu uma oportunidade dela fazer concurso na aeronáutica, como médica da aeronáutica, e ela passou nesse concurso, e ao mesmo tempo ela passou numa residência de ginecologia e obstetrícia em Santos, que foi onde ela fez a faculdade. E aí ela ficou, né? O que eu vou fazer? Ela acabou decidindo ficar este ano na aeronáutica, como médica da aeronáutica, e depois, o ano que vem, ela trancou a matrícula na residência, e ela vai depois fazer a residência de ginecologia e obstetrícia. E eu vejo assim, hoje, olhando para minha filha, para ela foi bom esse negócio de ter prestado esse concurso para aeronáutica, porque embora, é claro, tem gente que não gosta, né, entrou na área militar, né, é estranho, mas a aeronáutica é um lugar tranquilo, né? A gente não pode pensar porque nós somos numa época, quando estávamos na faculdade, nós vivemos o período da revolução, do militarismo. Então alguns colegas nossos têm essa coisa na cabeça, né, dos militares. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, eu não sou nem a favor nem contra. Eu acho que nós temos que lutar para que as coisas progridam, né, seja mais e para ela está sendo uma experiência muito interessante, porque ela teve que fazer um treinamento, né? Tem um treinamento militar mesmo. Eles têm 2 meses de treinamento antes de começar a atuar como médicos. Eles têm um treinamento, tem que ir lá no campo e aprender um monte de coisas relacionadas à vida militar. E hoje ela atua como médica da aeronáutica. E ela, por que eu digo para ela por que foi bom para ela? Porque além de ser relativamente tranquilo, ela assim dá a possibilidade dela ter um ganho que dá para ela se manter entendeu? Por que isso é importante? Porque hoje eu vejo os médicos recém-formados, eles ficam correndo
de um lado para outro para dar um plantãozinho aqui, outro plantãozinho lá, para juntar, né, vários plantões para poder receber uma quantia que vai dar para a sua sobrevivência, né? Ela, pelo menos por enquanto, ela não está nessa correria. Ela, claro, ela também tem plantões, mas é plantão num lugar só, ela não fica correndo de um lugar para outro, né? Então eu acho que para o médico jovem é que quando a gente olha assim, o que preocupa muito é que a gente vê que muita gente está mais preocupada em ganhar dinheiro com a medicina do que fazer medicina. Eu percebo que muitos se formam assim, vamos dar muito plantão aí para logo comprar um carro de luxo, enfim. E acho que perdeu um pouco aquele sentido que tinha na minha época. Eu tenho a impressão que não é a mesma coisa a medicina hoje. Pelo menos aqui no Brasil. Eu, quando vivi lá em Israel, vivi 3 anos lá, eu vivi no meio médico ainda bastante respeitado. É uma profissão ainda era, pelo menos naquela época, bastante respeitada pelas pessoas, pela coletividade, né, pela sociedade. E aqui a gente sente que o médico está perdendo um pouco desse respeito, né? Tenho a impressão, pode ser que eu me engane, mas tenho a impressão que mudou muito em relação ao que era na época que nós fizemos a faculdade. Mas para quem gosta, para quem tem vontade e quer, eu acho que tem que fazer mesmo. É uma profissão que, com todos os prós e contras, vale a pena. É uma profissão que vale a pena. Você consegue sobreviver da profissão. Claro, tem alguns que ficaram mais ricos, outros menos ricos, mas de toda forma é uma profissão que você trabalhando dá para você sobreviver. Porque hoje existem profissões que não dá para a pessoa sobreviver. Eu tenho filhos de primos que se formaram em engenheiros, que eles não conseguem sobreviver da engenharia, eles foram trabalhar em outras coisas. Então, eu tenho a impressão que a medicina, o indivíduo tendo vontade de trabalhar, querendo, eu acho que é uma profissão boa para sobreviver e para fazer uma coisa que gosta, né? Tem que fazer, tem que gostar. Eu acho que a medicina tem que gostar, não pode pensar só, né, em ganhar, enfim, eu acho que tem que gostar. O conselho que eu daria é esse: se você gosta, para o jovem, né? Se você gosta, faz. Vai em frente e luta e vence, né?